Olá, galerinha do quinto ano, muito boa tarde. Vamos para a nossa aula de terça-feira. Hoje, 10 de agosto de 2021, nós temos hoje matemática e história. Nós vamos começar com matemática, mas lembrando que a gente não vai fazer todas essas atividades aí, certo? Então acompanha comigo para você ver, né, quais serão as atividades que nós iremos fazer, certo? Já podem abrir na página 36, ok? Eu vou abrir aqui o livro para vocês. Na nossa última aula de matemática, nós iniciamos fração de quantidade. E vocês fizeram a atividade da página 35 e a primeira parte da atividade da página 36. Hoje nós vamos dar continuidade com a atividade 1 da página 36, atividade 2 e atividade 3 da página 37 somente, ok? Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa só a minha internet carregar. E eu vou mostrar para vocês, na verdade, quais serão os exercícios. E em seguida eu vou colocar o vídeo do professor da Aprende Brasil, que ele vai estar explicando essas atividades. Aqui, ó. Até aqui vocês já fizeram, correto? Então, aqui agora, hoje vocês irão fazer a atividade 1 da página 36. Tá vendo? Letra A e letra B. Em seguida, vocês irão fazer a atividade 2 da página 37 e 3, letra A, B e C, apenas. E aí a gente encerra a atividade de matemática por aqui. Eu vou passar agora o vídeo para vocês do professor. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem aqui. Guilherme coleciona carrinhos em miniaturas e vai colocar 1/6 de sua coleção em uma caixa. O restante ele vai colocar em uma prateleira. Observe os carrinhos da coleção de Guilherme. Pessoal, se ele vai colocar 1/6, quer dizer que essa coleção foi dividida em 6 partes. 18 dividido em 6 partes quer dizer que cada parte vai ficar com 3 carrinhos. Então vamos fazer a separação. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, a quinta parte e, por último, a sexta parte. Tá. Quantos carrinhos Guilherme vai colocar na caixa? 1/6. Então, 18 dividido por 6, que é igual a 3. Então, ele vai colocar na caixa 3 carrinhos. Quantos carrinhos Guilherme vai colocar na prateleira? 18 menos 3, que é 15. Então, 15 carrinhos ele vai colocar na prateleira. Na turma de balé de Catarina, há 24 meninas e 1/4 dessas meninas usam óculos. Quantas meninas usam óculos? Pessoal, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, 6 meninas usam óculos, certo? 1/4 de 24 é igual a 6. Em uma pesquisa com 36 alunos, um professor descobriu o meio de transporte usado por eles para ir de casa até a escola. 1/9 dos alunos vão de bicicleta para a escola. 1/3 dos alunos vão de carro. 5/9 dos alunos vão de ônibus escolar. Letra A. Quantos alunos dessa turma usam bicicleta para ir de casa até a escola? Basta fazer a divisão de 36 por 9. 4 alunos usam bicicletas. Quantos alunos dessa turma vão de carro para a escola? 1/3 dos alunos vão de carro. Isso quer dizer que 36 dividido por 3, que é igual a 12. 12 alunos vão de carro. Quantos alunos usam ônibus escolar para ir de casa até a escola? 5/9. Nós já sabemos que 36 dividido por 9 é 4. Basta multiplicar pelo nosso numerador. 4 vezes 5, 20. 5/9 de 36 é igual a 20 alunos usam ônibus escolar. É
É isso aí, pessoal. Então, né, a gente finaliza a aula de matemática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se o professor não, né, eu percebi que o vídeo, né, do professor, ele foi bem direto nas respostas. Se você não entender o que ele quis dizer, né, qualquer coisa você me pergunta que a gente reforça lá no WhatsApp. É porque fração, pessoal, por aula online virtual é muito complicado de ensinar. Presencialmente é muito melhor. Então, por aula, sim, eu não vou conseguir, talvez, tirar a sua dúvida. Mas se você não conseguir, mas me perguntar lá no WhatsApp, tio, eu não entendi, assim, aí eu vou entender o que você. Vou entender qual é a sua dúvida e vou te dar uma explicação direta lá no privado, ok? Então, encerramos matemática, agora a gente vai para história. Continuando então, pessoal, agora na aula de história. Olha só, nós vamos cancelar aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro passo, tá? Na verdade, nós vamos fazer apenas as atividades aqui, ó, da página 25 e da página 26. Mas antes disso, a gente vai conversar algumas coisas sobre alguns textos sobre os passos anteriores, mas que nós não vamos fazer como está aqui. Então, vem comigo para a gente ver, né? Para vocês verem como vamos fazer. Antes de eu falar para vocês exatamente sobre as atividades, eu quero recordar aqui com vocês sobre as últimas aulas que nós falamos sobre os alfabetos antigos, né? E falamos sobre a primeira prensa, a primeira como se fosse máquina de Xerox, que foi criada por Johannes Gutenberg, há 560 anos atrás, né? Falamos sobre os documentos, né, da história, que tinha ali como fonte escrita, os itens como livros e jornais e revistas, como fontes orais, toda aquela história que é contada através da oralidade, da fala, né? Através de rádios e televisões e gravações de voz. Nós temos também as fontes materiais, né? Que eram as roupas, os brinquedos e as moedas de uma determinada época, e as fontes visuais, como pinturas, filmes e fotografias, né? E aí, pessoal, essa atividade aqui, por exemplo, que está lá para vocês fazerem, nós não vamos fazer da página 22. O que eu quero que vocês recordem? Né? Nesse capítulo, a gente veio falando sobre as formas de comunicação entre os povos, entre os antigos povos. Vocês viram em algumas aulas atrás, né, a forma como os fenícios se comunicavam, olha lá, ó, a forma como o Egito, a Mesopotâmia se comunicava através de artefatos, né, de símbolos em argila, através de desenhos, através de pinturas, né? Era dessa forma, certo? E isso ao longo dos anos ela foi se crescendo, foi se modificando, né? Foi se criado ali ó, um alfabeto fenício, né? Também nós temos o nosso alfabeto. Então, diante disso, né, nós vamos resolver aqui as atividades. Então, vocês já podem pular direto para a página aqui, ó, para a página 24, porque aqui vocês não vão fazer essa atividade daqui, mas eu quero só conversar com vocês, porque aqui é uma outra forma também de comunicação, que nós chamamos de Libras, né? Que é língua brasileira de sinais. É uma outra forma que nós temos de nos comunicar hoje com quem? Com as pessoas surdas, certo? Não fala por aí, inclusive, que fulano de tal é surdo-mudo. Não existe surdo-mudo. Simplesmente a pessoa ela é surda. Se ela é surda já desde nascença, ela acabou não desenvolvendo a fala, porque, pessoal, tem como você falar se você não ouve? Se você nasceu sem ouvir, você não aprende, você não desenvolve a fala. É muito difícil. Existem alguns, eu, por exemplo, tive um professor que era surdo e ele falava algumas frases porque ele aprendeu. Ele fez um curso para aprender, ele estudou. Então, né, não podemos chamar uma pessoa de surdo-mudo,
porque ele ficou mudo, ah, por não ouvir, né? E aí, ó, nós temos lá ó, pessoas da comunidade surda, que é uma deficiência auditiva, né? Ou com outros tipos de deficiência podem usar essa língua. Então nós temos a língua brasileira de sinais, que é uma forma de comunicação com os surdos, e nós temos também aqui, ó, o Braille, que é lá, ó, aqui, antes da gente falar do Braille, nós temos sinais que indicam o alfabeto, que representam as letras do alfabeto. É claro que eles, né, a pessoa surda, ela não fica decodificando a palavra inteira do alfabeto. Existem alguns sinais que dão sentido. Por exemplo, eu não sei, não me recordo agora, mas existe um sinal que representa ir ao banheiro. Ele não precisa escrever ir ao banho. Não, não precisa ir disso, né? Aqui, mas de qualquer forma, além do alfabeto, existem também outras formas de comunicação através da língua brasileira de sinais. E aqui embaixo nós temos o Braille, que é para pessoas com deficiência visual. Claro também que se uma pessoa nasceu com deficiência visual, ela não vai saber de cor, não tem como ela saber, né, qual é o alfabeto em braille, né? Elas simplesmente precisam aprender. Então cabe à família, né, incentivar, investir, né, na aprendizagem do filho cego, do filho com deficiência visual. O texto em braille, ó, é registrado em relevo. Se você pegar um livro em braille, essa partezinha que está preta, ó, que representa cada letra, ela é mais altinha do que as bolinhas brancas. Logo, sem enxergar nada, já entendendo que quais pinguinhos desse representam as letras, o cego, né, o deficiente visual, passa o dedo e ali ele consegue entender o que está sendo escrito. Também é uma forma de comunicação, certo? Agora sim, vamos para as atividades da página 25. Nós temos aqui, ó, vejamos algumas maneiras diversas de comunicação. Nós temos, ó, a apresentação de break, que é uma dança de rua que faz parte da cultura hip hop na cidade da Cidelândia, no Maranhão. Aqui nós temos, ó, um cartaz de campanha para vacinação contra a gripe influenza, também uma forma de comunicação. Logo aqui embaixo nós temos, ó, uma coleção de revista de história em quadrinhos, né, que também é conhecida como gibis. Do lado de cá nós temos uma criança indígena de etnia Guarani tocando um instrumento musical em Biguaçu, em Santa Catarina. Aqui embaixo, esse aqui todo mundo conhece, né? Uma conversa por meio de um aplicativo de comunicação com o uso de emojis. Olha aqui, através de símbolos, pessoal, no próprio WhatsApp. Olha lá, perguntando, oi, tudo bem? Você só respondeu com um símbolozinho do tinino. E a pessoa já entendeu que tá tudo bem. E aí ele vai e pergunta, como você está? Aí, ó, a pessoa postou lá que tá com um solzinho, debaixo da árvore, tomando uma água de coco, de frente para o mar. A pessoa já entendeu. Puxa, que legal. Também é uma forma de comunicação. E do lado de cá, nós temos a apresentação de teatro de fantoches, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Bom, diante dessas várias maneiras de comunicação, seja através seja tocando um instrumento, seja através de uma dança, seja através de uma campanha de vacinação, ou de uma conversa no WhatsApp, ou de uma apresentação teatral, ou de uma coleção de livros de história, vocês vão responder as seguintes perguntas. Letra A. Que formas de comunicação são apresentadas nas imagens? Então, já falei que tem vários aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a música, né? Dança. Nós temos aqui, ó, um cartaz, não é isso? Que são as comunicação escrita, que são cartaz, revista em quadrinho, né, o WhatsApp lá, né, a conversa por meio da comunicação eletrônica. Nós temos, né, o teatro, nós temos aqui, ó, a música, né, a dança. Então, tudo isso são formas de apresentação, de formas
em que a comunicação foram apresentadas. Já citei para vocês aqui na letra A. Letra B. Que diferenças há entre essas formas de comunicação? E aí, pessoal, que diferenças há? Olha só, algumas delas nós vamos ver que são que se valem de expressões corporais, igual a dança. Você comunica através do seu corpo. Então, a diferença é que alguns pode ser através da expressão do corpo, né? Outros pela oralidade, pela fala, né? Como, por exemplo, o teatro de fantoches. Também com o uso de símbolos, quando a gente usa os símbolos e a escrita, né? Porque a própria letra, né? O fato de você digitar, por exemplo, igual aqui em cima, ó, oi, tudo bem? Cada letra é um símbolo, não deixa de ser um símbolo. Então, o uso de símbolos na escrita também, como na utilização do livro em quadrinho, da história em quadrinho e também da conversa no WhatsApp. Tudo isso, né, diferencia uma da outra ali na letra B. E por fim, você vai escrever a letra C, que já é uma resposta pessoal. Quais delas fazem parte do seu cotidiano? Já posso dizer que o WhatsApp aqui faz parte do meu cotidiano, mas qual mais? Dança. Através da escrita. Poxa, a escrita também, pessoal. Né? Vocês não escrevem todos os dias? Pode ser que você não precisa produzir um cartaz, uma campanha de vacinação, mas você escreve. Né? Na história em quadrinhos, você costuma fazer história em quadrinhos? Não, você não costuma escrever história em quadrinhos, mas você costuma utilizar-se da escrita para se comunicar. Então, quais delas você usa no seu dia a dia? A forma escrita, a forma corporal, que é pela dança, a forma oral. A oral a gente se comunica sempre, né? Eu posso não usar a comunicação oral para fazer um teatro, mas eu posso usar a comunicação oral para dar a minha aula. Vocês podem usar a comunicação oral de vocês para pedir à mãe de vocês para comprar um presente, para falar para a mãe de vocês que vocês estão com fome. Isso é comunicação oral, ok? Então escrevam aí na letra C. Se possível, pessoal, aqui mesmo, né? Se não couber aqui, faz uma folhinha separada e grampeia aqui na página 25. Vamos lá, página 26, para a gente encerrar a aula de hoje. O que nós vamos fazer? Pessoal, para vocês responderem a questão 1, 2 e 3, a questão 4 nós não vamos fazer. Apenas 1, 2 e 3. Para vocês responderem a 1, 2 e 3, vocês precisam voltar na matéria, voltar no capítulo 4, que inicia lá na página 15. Na primeira atividade, vocês vão ler cada frase e vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Por exemplo, algumas sociedades antigas utilizavam a escrita para registrar a quantidade de impostos recolhidos. Isso é verdadeiro ou falso? Ih, tio, eu não lembro. Volta lá no assunto, volta no texto, nós falamos disso. Vou dar um outro exemplo. Aqui embaixo, a escrita hieroglífica foi inventada na região da Mesopotâmia. E aí, foi na Mesopotâmia que foi criada a escrita hieroglífica? Volta lá no texto e vai marcando aí V para verdadeiro e F para falso, cada frase. Número 2. O que motivou os fenícios a desenvolver um alfabeto? Eles precisavam de uma motivação. O que era? Volta lá no texto que fala dos fenícios. Por que eles criaram um alfabeto? E número 3. Qual foi a importância da invenção de Gutenberg para a comunicação humana? O que Gutenberg fez mesmo? Ele fez a prensa, né? A primeira prensa, né? Ele fez a primeira prensa onde foi possível ali criar, copiar, na verdade, outros livros, manuscritos, enfim. Por que foi importante essa invenção? Qual foi a importância dessa invenção? Escreve aí no número 3, com base no que vocês leram. E aqui a gente encerra nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem que eu vou estar disponível para vocês. Ok? Valeu, pessoal!